Marley's Productions apresenta Júlio César, o filme. Júlio César foi um militar político ditador romano. Seu objetivo era terminar com o regime republicano e importar a monarquia na Roma. Ele nasceu em Roma, na Itália, no ano 100 a.C. Pertencia a uma família de patrícios, os nobres de sangue e de terras. Tornou-se um bom soldado. Atingiu a maioridade aos 16 anos e lutou na Ásia em alguns focos de resistência ao domínio romano. Seu objetivo era ser rei, por isso se aliou ao Partido Popular. E ele foi um bom homem. Essa é uma estátua de César. Infância de Júlio César. Júlio César nasceu em Roma, na Itália. Eba, o meu filho nasceu. Ainda bem que eu sou rico e poderoso, vou poder dar muito dinheiro para ele e muito boa educação. Júlio César teve uma ótima educação na infância e era bem rico. Anos depois. Nossa, como eu sou tão inteligente. Eu acertei tudo. Eu sei falar grego, eu sei grego e sei falar latim e escrever latim. Nossa, ainda bem que meu pai, muito rico, me deu uma educação muito boa. E eu também sou muito rico. Seu pai, em 85 AC, morreu. Então, aos 15 anos, ele teve que ser o homem da família. Pai! Caraca! Vai! Acorda, pai! Vai! Acorda, pai! Pai! Ah, não, pai! Pai, descanse em paz. Eu juro que eu vou herdar a herança da família e vou te herdar, pai. Você terá orgulho de mim. Estava na sua hora. E nesse tempo, ele já participava de várias guerras. E por participar de várias guerras, Júlio foi nomeado alto sacerdote de Júpiter. E ele se casou com sua primeira esposa, Cornélia. Júlio participava de várias guerras com seu tio Caio Mário contra o imperador de Roma na época, o general Sula, que eles não aceitavam ser o imperador. Vamos, tio, para a guerra? Vamos. Então vamos. Por conta de brigas com o general Sula, Júlio com sua esposa saíram de Roma. E Júlio ficou muito afastado do lugar, participando de várias guerras. Eu vou sair de Roma, porque eu não aguento mais você no poder, general Sula. Então, Júlio ficou muito tempo afastado do lugar. Muito tempo. Então, anos depois... Júlio César, fiquei sabendo da morte de Sula. Morte de Sula? É? O governador de Roma? Sim, ele morreu. Ele morreu? Então até que enfim retornarei a Roma, porque eu não admitia ele no poder. Mas agora eu posso voltar. Finalmente estou em Roma, sem o general Sula no poder. Vou ter que alugar uma casa em um bairro pobre por aqui, porque eu não tenho muito dinheiro sobrando, já que minha família toda morreu. Vou trabalhar de advogado para conseguir uma boa grana. Então, Júlio e Cornélia alugaram uma casa em um bairro pobre e uma casa pobre, e Júlio começou a trabalhar de advogado e começou a processar ex-governantes de Roma, acusando-os de corrupção para ganhar a admiração do povo e dinheiro. Homem, eu sou advogado há meses e posso provar que ele é um ladrão. Ele desviou o verbo de salários dos pobres. Eu posso provar isso na papelada. Esse general é um ladrão. E o povo amava ele. Ainda naquele ano, Júlio explorou o Mar Egeu. E quando retornou para Roma, ele foi eleito um tribuno militar. E aí começou a sua carreira política.
E naquele mesmo ano, sua esposa falece. Desculpe, minha esposa Cornélia. Não pude ser o fiel o bastante para você. Você foi uma ótima esposa. Descanse em paz. Após seu enterro na primavera de 69 a.C., César foi servir como questor para a Espanha. Ao retornar para a sua casa, em 67 a.C., casou-se com Pompeia, que era a neta de Sula. Depois de servir também no cargo de pretor, em 62 a.C., César foi nomeado para governador da Espanha Ulterior. Depois de voltar a Roma em 60 a.C., César foi nomeado imperador. Este título só era conferido a certos líderes militares. E bem pouquinho antes dele chegar na fase adulta, ele se divorciou da esposa, Pompeia. Mas 2 anos depois, ele teve o terceiro casamento com Calpurnia Pisão. Agora vamos para outra fase da vida de Júlio, quando ele envelhece e fica na fase adulta. Mais tarde, em 50 a.C., o mandato de Júlio César acabou. Então, o Senado liderado por Pompeu e a aristocracia acusavam-no de insubordinação e traição. Júlio César, então, afirmou que não tinha opção a não ser lutar pelos seus direitos. A lei romana proibia que qualquer general entrasse na Itália com seu exército. E ainda assim, em janeiro de 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão, a fronteira da Itália, com seu exército, iniciando a Guerra Civil. Aí foi uma guerra por meses e muita pancadaria. E ainda assim, em agosto de 49 a.C., César e Pompeu travaram a Batalha de Farsalos. Mesmo em desvantagem numérica, César derrotou o rival e colocou o exército dele para a fuga. Essa batalha se provaria decisiva na Guerra Civil. Em Roma, César foi nomeado ditador. Com Pompeu e o Senado derrotados, eles se separaram e Pompeu fugiu para o Egito, com César o perseguindo. Quando achou Pompeu, ele estava morto. Então, César decidiu permanecer no Egito. Depois, em 47 a.C., César e Cleópatra tiveram um caso. Assim, César estava traindo sua mulher. Cleópatra e ele ficaram 1 ano juntos, mas não podiam se casar. Então, eles tiveram um filho e se separaram. Depois que César resolveu as coisas no Egito, ele voltou para sua casa, Roma. E como eu já falei, o César já era ditador. Agora sobre o assassinato de César. O crescente acúmulo de poder por parte de César, em detrimento de aristocracia, irritou muitos senadores conservadores. Eles temiam que Júlio César estivesse tentando reerguer a monarquia com ele mesmo na figura de rei. Um grupo de senadores começou então a conspirar contra César e planejar seu assassinato, afirmando que ele havia se tornado um tirano e que somente sua morte restauraria a velha República Romana. César levou 40 facadas, mas foi 23 para sua morte. Cerca de 60 homens participaram do seu assassinato, e suas últimas palavras foram: "Até você, Brutus." Ai, como é bom ser imperador. Vou colocar a monarquia em Roma e vou destruir a república. E eu vou ser o rei. Júlio César, O que foi? nós decidimos que você não está sendo tão bom para o povo. Eu não estou sendo tão bom para o povo. O que você vinha me dizer isso na minha cara? Isso é mal feita pra mim. Você vai ser preso. O que é isso? O que é isso? Você vai ser executado. Amigos, me ajudem! Meu pai. Não, não, não! Você não pode fazer isso comigo!